E o Galo atravessou, rapaz. O Atlético Mineiro negocia pré-contrato para ter Danilo Barbosa do Botafogo a partir de 2026. Eu acho que seria mais interessante pra gente do que um empréstimo pro Fortaleza para depois eles negociarem um contrato definitivo com o Danilo Barbosa. Porque a gente tem um jogador a mais no elenco, uma opção a mais no elenco, que pode até voltar a jogar no próximo jogo já contra o Corinthians à disposição. Estamos sem volante. Eu preferiria que ele fosse pro Galo com um pré-contrato pro só ano que vem do que saísse agora pro Fortaleza. E vocês? E o Novo Horizontino exige pagamento à vista por Dantas e Botafogo deve fazer nova proposta. Cara, precisamos de zagueiro, né? Isso a gente sabe. Agora se vai ser o Dantas ou não, se ele é o ideal ou não, se dá pra pagar esse valor ou não, eu não sei. Mas precisamos de zagueiro pra ontem. Tomara que ele venha. Isso e muito mais agora. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, live Pix do canal, aqui embaixo na descrição. Pix do canal também tá aqui escrito, o nosso Pix. Tem o canal reserva, canal principal, o link. Tem o link do Instagram, tem o Jet Sport, tem tudo pra vocês. Então bora pro vídeo, depois a gente volta. Agora Serginho Santana está aqui para trazer as informações do Botafogo. Putifari tá mil, hein? Conseguiu vencer lá no Recife, que não é tarefa fácil. O jogo começou com uma chuva daquelas. E o Cuiabano deu a vitória ao Botafogo. Tudo bem, Serginho? Como é que você tá, meu amigo? E aí, Veloso, tudo bem? Felipe, Jéssica? Foi um jogo daqueles, né? Gramado... Acho que até o gramado aguentou bem, não tinha nenhuma grande poça, apesar daquela chuva que estava caindo. Normalmente fica, tá? E a ilha ontem suportou muito bem. Eu achei... Vi algumas pessoas reclamando do gramado, cara. Não tinha nenhuma grande poça, assim, você via que a bola não estava prendendo. Então, acho que pelas circunstâncias da chuva, do jeito que estava caindo, acho que o gramado suportou bem. E a chuva não parou o jogo, hein? E a chuva não parou o jogo. Você passou por isso um bocado lá. Até que eu não passei, porque onde eu estava era muito calor. Mas muita gente passou lá nos Estados Unidos, qualquer gotinha, qualquer aviso de chuva, eles paravam o jogo lá. Não acho que foi um jogo brilhante do Botafogo, mas tô vendo que é um Botafogo que está tendo um padrão ofensivo cada vez mais com a cara do David. Eu acho que são dois pontas que têm funções muito definidas. É um Arthur que busca, no ataque, fazer esse movimento de cortar para dentro, ou cruzar, ou achar o passe para o Montoro. E o Montoro que está tendo esse início muito promissor. Quando ele pega a bola, você nunca sabe o que ele vai fazer, se ele vai tentar esse passe curto, se ele vai tentar esse drible curto, se ele vai tentar um passe diferente. Ontem, acho que ele segurou muito a bola no lance do Arthur Cabral, que estava impedido. Mas, assim, é o tipo de jogo que nem sempre vai dar para você jogar bem, por todas as circunstâncias, mas que foi uma vitória importante para o Botafogo tentar subir na tabela. Enfim, é um time que internamente o foco do Botafogo é ser campeão. E precisa ganhar esse tipo de jogo, né? Já tinha perdido pontos importantes, deixado pelo caminho, né? Perdido pontos importantes contra o Vitória no último meio de semana. Jogo que, inclusive, os dois estavam lá, tanto Jéssica quanto Felipe Baixo. Foi um amasso do Botafogo, mas que parou no goleiro Lucas Arcanjo. E é sempre bom lembrar que o Sport tem uma campanha que chega a ser assustadora. Então, quem quer ser campeão tem que conseguir a vitória, independente de que forma essa vitória chegue. Por isso, a importância de, mais uma vez, o Cuiabano ter conseguido entrar e ter ajudado esse Botafogo, né, Jéssica? Esse é o tipo de jogo que os 3 pontos valem muito, porque nem sempre o time vai fazer uma apresentação brilhante, né? O campeonato de pontos corridos tem isso. E aí, se a vitória chega ainda em jogos assim, isso mostra a força e o momento bom que vive o Botafogo. É um esporte que não está conseguindo desempenhar, mas é um time que está desesperado, que sabe que entra em campo numa motivação diferente porque precisa pontuar a qualquer custo. Então, nunca é fácil enfrentar equipes assim. Vão vir com um emocional alterado, né, em relação ao jogo por conta dessa pressão. Eu penso que o Botafogo do David, ele tende a ser um time que a bola vai parar um pouquinho mais nos pontas, que ele vai contar mais com um contra um dos pontas, justamente porque tem um centroavante que é mais pivô, que é mais de cabeceio, de referência na área. Se tivesse um 9 de mais movimentação como o Igor Jesus, o jogo se torna um pouquinho mais vertical. Me parece que o Botafogo vai tentar buscar sempre os pontas, para esses pontas serem a vitória pessoal no drible ou buscarem o cruzamento. Muda um pouco a dinâmica de como era o Botafogo do ano passado, ou o Botafogo do primeiro semestre, por exemplo, né? Acho que essa bola vai parar um pouquinho mais no pé do ponto. Aí essa responsabilidade cresce mais dos atacantes. A gente sabe que o Montoro vai para cima, mas o Arthur às vezes tem uma dificuldade na tomada de decisão. Ele é um jogador que precisa fazer a leitura mais apurada nesse momento para ou puxar e bater e definir a jogada, ou puxar e fazer o cruzamento. Às vezes ele se enrola um pouquinho nessa jogada aí.
que a galera vai dar aquela chiada, vai falar que eu estou fazendo a comparação que não faz sentido, but assim jogava mais ou menos o Real Madrid, que o pai dele estava treinando e ele estava junto, né? Até o ano passado, até a temporada passada, estavam juntos lá. O 9 de mais movimentação, né? Não. Mas dependia os bastante da nomes jogada de individual. qualidades muito diferentes, mas a forma, né, o modelo de jogo não fugia muito desse esquema de buscar os 2 pontos. É que os 2 pontas eram... Rodrigo e Vinícius Júnior é mais fácil de buscar também. E ele, né? dentro do trabalho do Ancelotti, tanto na seleção quanto no Real Madrid, ele cuidava da parte ofensiva, né? Existem treinadores da parte ofensiva e da parte defensiva. Então, é um Botafogo que... Cara, o Botafogo jogou muito bem contra o Vitória, assim. Muita possibilidade, muita chance de gol. O Botafogo não conseguiu gol, obviamente, pela belíssima atuação do goleiro Lucas Arcanjo, mas para mim foi um dos melhores jogos do Botafogo na temporada, porque conseguiu produzir. Não venceu, obviamente, mas produziu muito. Ontem foi um jogo que, você disse muito bem aqui, é jogo para vencer, jogo para ganhar. É um jogo em condições difíceis, num lugar que é muito difícil, apesar do Sport estar vivendo esse momento, mas é um lugar muito difícil de conquistar pontos. E ontem, conversando com o Cuiabano depois do jogo, ele falou, virei atacante. Eu falei, não virou não, tá? Você é lateral, vai defender. Vai defender, mas o giro dele é um jogador importante porque já fez gol na Libertadores e ontem foi um jogador importante para fazer o gol do Botafogo, que para mim, Botafogo, Flamengo, Palmeiras, são clubes que vão brigar ali com o Cruzeiro para ver quem vai ser o campeão. E esses 3 pontos conquistados ontem vai fazer diferença lá na frente, com certeza, para o Botafogo. Muito importante, né? Porque é uma realidade que o torcedor do Botafogo já entende que times que se jogam, que jogam para se defender diante do Botafogo, o Botafogo tem tido dificuldades de superá-los, né? Foi assim também no ano passado, apesar do título. No ano retrasado também e tal. É uma constância do Botafogo. E o Botafogo vem de um mês, pelo menos, que ele não pegou nenhuma situação dessa. Ninguém na Copa do Mundo de Clubes jogou contra o Botafogo paradão lá atrás. Todo mundo jogou e deixava o Botafogo jogar também. É uma realidade diferente que o Botafogo vai se readaptando também no Brasileirão, né, Sérgio? É isso, e eu acho que o trabalho do David tem mostrado que o time tem, entre vários contextos diferentes, tem encontrado formas de superar esses times que estão jogando em bloco baixo. Eu acho que o time do Botafogo jogou melhor contra o Vitória do que ontem contra o Sport, mas futebol é assim, o time ganhou ontem e não ganhou contra o Vitória. Mas nos 2 jogos, o Botafogo criou chances para sair com gol. Ontem o Gabriel Vasconcelos fez 2 boas defesas, uma em um chute do Santos, outra foi em um chute no chute do Montoro, na verdade, quem desvia é o zagueiro Ramon. Mas assim, o Botafogo, diante de contextos diferentes, o Arthur, por exemplo, como a Jéssica falou, ainda não encontrou a melhor forma, ele faz um primeiro tempo muito bom, no segundo tempo ele cai, ele ainda não consegue manter uma constância nos 90 minutos, mas o Botafogo tem mostrado maneiras de superar esse bloco baixo e eu acho que esse é a primeira grande diferença do trabalho do David em relação até ao Arthur Jorge. Que o Arthur Jorge, quando o time vinha de peito aberto contra o Botafogo, era quase certeza que o Botafogo iria fazer um gol. Podia ganhar, empatar, perder, mas que o Botafogo não ia sair em branco. Mas contra o bloco baixo, contra o próprio Vitória ano passado, o Botafogo sofreu. Então, acho que a primeira grande diferença do trabalho do David é que o Botafogo está achando maneiras. Às vezes o Alex Telles não ultrapassa, cai por dentro, o Montoro abre, Arthur Cabral recuando, mesmo não sendo essa grande característica dele. O Botafogo tem encontrado maneiras de tentar superar esse bloco baixo. Parou no Lucas Arcanjo. Ontem o Cuiabano apareceu como atacante para fazer. E o Cuiabano, no último minuto, quase fez gol com a defesaça do Lucas Arcanjo e a bola bateu na trave. Ele tá achando que é atacante, o Cuiabano. Mas tá dando certo, tem que deixar lá. Bom, a gente vai encerrar o nosso cenário já, mas dá tempo de falar um pouquinho dessa chegada do Danilo, né? Já foi apresentado e tal. Vai se regularizar para jogar pelo Botafogo. Quando está à disposição para o David Ancelotti? A diretoria do Botafogo acredita que já contra o Corinthians ele vai ter condição de jogo. O Danilo chega final de semana. O Danilo chega daqui a pouco no Brasil. O voo dele está marcado para chegar 9 horas. Então, assim, a diretoria acredita internamente ali, as questões burocráticas, o Botafogo acredita que vai conseguir regularizar. Tem até sexta-feira para regularizar, então tem
tem dia para regularizar. O Botafogo não joga no meio de semana, porque o jogo do meio de semana do Botafogo seria contra o Grêmio, só que o Grêmio tem o playoff da Sul-Americana, então o jogo do Brasileiro foi adiado. Então, questões burocráticas o Botafogo acredita que vai resolver. A questão física ainda não se sabe, porque o Danilo não joga um jogo oficial há 2 meses, só que o Marlon Freitas está suspenso, então é muito provável que o Danilo já chegue colocando a camisa e indo para o campo. Se vai aguentar 90 minutos, isso aí é outra história, mas é muito provável que o Danilo já chegue jogando. É importante, né? Um jogador que tem muita qualidade, mas vem de uma lesão séria também, né? Um período longo de recuperação. Não conseguiu se firmar lá pelos lados da Inglaterra, lá no Nottingham Forest. Travou. Bem feito. Vamos falar de Fogão, então? Vamos lá. Vamos falar de Fogão, então. O Botafogo venceu, Bigode. Venceu. Botafogo venceu no finalzinho, melhores momentos aqui na tela pra gente. E melhor do que vencer, que é o mais importante, pelo menos na minha opinião, é performar. Gostei. Tô gostando muito do Fogão do Ancelotti, hein? Eu também, GV. Eu também. Eu tô gostando, além da performance, tô gostando da postura dos jogadores dentro do campo. O Botafogo se tornou, felizmente, uma equipe que hoje joga no campo do adversário, que não tem essa necessidade toda de se defender primeiro para depois atacar. A gente vê um Botafogo quase que dominante nesses jogos que o David esteve à frente do clube, da equipe. E ontem eu só tenho uma questão que é uma crítica até construtiva ao David, e eu acho que ele precisa trabalhar isso um pouquinho mais. As bolas paradas do Botafogo defensivas, ontem o Botafogo sofreu, acho que a única forma que o Botafogo sofreu ontem mesmo foi com bola aérea, nas bolas aéreas do Sport, que quase sempre levou a melhor. Eu acho que isso é necessário, você ter uma atenção um pouco maior, mas ofensivamente o time vem produzindo. Ontem, Montoro, o Joaquim Correia, o próprio Newton ontem também fez um bom jogo, mais um bom jogo desse garoto. Depois entrou o Santi, entrou muito bem também. Então, o Nathan Fernandes está começando a ter mais minutagem, mais sequência. Foi aquilo que eu falei, o Textor, ele fez o certo, ele foi ao mercado, porque o Botafogo precisava de jogadores, ainda precisa. E eu tô esperançoso quanto à chegada do Danilo. Eu acho que o Danilo vai acrescentar muito a esse time, porque para mim é um jogador completo. Muito. É um volante que, não é nem volante para mim, é meia. Pode fazer várias funções do meio campo. Então uma vitória importantíssima para o Botafogo se manter ali no pelotão de cima, no pelotão de frente. E agora começar a pensar. O bom é que o Botafogo tem essa semana inteira livre para treinar também. O jogo contra o Grêmio foi adiado. Bem lembrado. Só volta a jogar no final de semana. Então é importante para o David corrigir esses erros e fazer com que esse time fique ainda mais azeitado. Porque mesmo com um desfalque ou outro, mesmo com outra peça nova, esse time tem mantido uma identidade que está sendo muito legal da gente ver. Então, mas essa é a minha dúvida. Eu queria perguntar para o Fernandão. Como que em tão pouco tempo o Ancelotti já conseguiu botar o Botafogo para jogar bem, tão bem? É trabalho do Renato Paiva ainda? Porque eu não achei que o Renato... Eu não acho que era para ser demitido. Porque ele foi muito bem no Mundial, ganhou do PSG, né? Do time que todo mundo achava que ia ser campeão. O Botafogo jogou bem. Ou já é o trabalho dele, porque tem muito pouco tempo pro Botafogo já nessa sequência de vitórias boas aí. GV, tem um pouco de cada um. Eu acho que o Renato deixou uma estrutura meio que montada. O Botafogo tem uma espinha dorsal. Apesar de ter perdido jogadores importantíssimos, não só do ano passado para esse ano, como agora mesmo, né? O Igor Jesus é o grande centroavante do futebol brasileiro, na minha opinião. E aí acabou perdendo esse cara. E aí chegam jogadores que a gente até não conhecia tanto, como o próprio Joaquim Correia, o próprio Montoro, que é uma surpresa maravilhosa, na minha opinião, porque não só joga do lado do campo, como também joga por dentro, ele pode suprir essa falta do Savarino. O Santi ontem fez uma grande partida com personalidade, parece que fisicamente ele está melhor, né? Está mais inteiro, aguentando mais os trancos, a dificuldade do jogo físico. E aí tem essa estrutura com a lateral esquerda muito bem organizada. O Vitinho, na minha opinião, tem ido muito bem desde a Copa do Mundo de Clubes, está sempre aparecendo dentro da área para finalizar, muito rápido nas transições. O Botafogo acaba se equilibrando ofensivamente, né? Com a velocidade do lado esquerdo, com o ponta, com a velocidade do lado direito, com esse cara que é o lateral, quando o Arthur vem para dentro, que também tem feito bons jogos. O Nathan Fernandes, como o Flavinho falou, o Flavinho adora, o Nathan Fernandes é um grande jogador, é uma grande promessa ainda do futebol brasileiro. Está começando a se encontrar. E o Arthur Cabral, aquele centroavante que é diferente
do Igor Jesus, mas é um cara brigador, incomoda zagueiro o tempo todo, ele prende no mínimo 2 zagueiros, deixa o centro do campo mais livre para circulação. Cara, também concordo com vocês, vem me agradando bastante o Botafogo dentro de um comportamento, né? O que vai determinar se vai vencer ou perder não são só os 11 jogadores, não é só a tática, não é só a técnica, é o comportamento que tu tem no campo e faz com que o jogo seja mais difícil ou mais fácil. O Sport vende muito caro suas derrotas dentro de casa. A gente tem que lembrar do Palmeiras, né? Aquele 2-0 do Palmeiras com 2 pênaltis muito dos Mandrakes, né? No jogo, no início, primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano. Então, o Botafogo foi lá, campo pesado, uma chuva do caramba lá no Recife, venceu o jogo com propriedade, né? Não teve tantos problemas a não ser com as bolas paradas, como o Flavinho falou. Vamos lá ter paciência, ainda está em construção, mas as premissas são das melhores possíveis, GV. Eu tô gostando muito do zagueiro, o Caio. Bom, né? Pô, o cara com o apelido de Pantaleão, jogando de zagueiro, não pode não ser madeira. É que ele agora Mais ou menos. Tem outro que tem apelido de Xexé e não tá lá essas coisas. Quem é esse? Um atacante aí Que do... comemora rival. assim. Mas... Eu vou ficar calado. É, porque agora Prefiro ficar calado pra não comprometer. o Pantaleão, ele pediu pra não ser... Chamar de Pantaleão. acho que agora é Caio Fernandes. Mas se é eu não me sobrenome, engano. Pantaleão? Eu acho que o Pantaleão, eu não acho sei, que é eu acho que apelido. é apelido. Eu acho que é apelido. Fernando. Eu não sei dizer. Caio Fernando. É Caio Pô, Fernandes. zagueiro, nome de Fernando, pode difícil. Já começa a entregar. Olha aqui, O que tá acontecendo, filho? Tá tudo bem aí? Hã? Número do jogo na tela pra gente. Números do jogo pra gente na tela. Botafogo 59%, muito melhor, né? Mas em finalizações até que foi equilibrado. O Sport jogou bem, cara. Pra 346 quem tá na passes. situação que o Sport tá, o Sport fez um O bom Sport jogo. fez um bom jogo. E assim, não é porque também o Sport estava numa situação ruim que vai ter que ficar numa situação ruim até acabar o campeonato. Tem que reagir também. A gente tem aquela arte das contratações de Botafogo, Tatá? Vamos botar na tela aí já para ilustrar o que o Fernandão e o Bigode estão falando sobre contratações. Tem o Danilo chegando ainda, né? Olha lá, com a gente na tela aí, o Danilo, 142. O tal do John Textor tem dinheiro para não acabar nunca, mas não tem Crefisa, não tem Flamengo, não tem negócio de Pedrinho do Cruzeiro. Ou do John Textor, quando acaba ele pega do Leão e mete no Crystal Palace, pega ali, volta para cá e vende para lá. O homem é bom de conta. Quer ver? Tem também a parceria lá com o Marinax, né? Um compra de um, vende pro outro. Te devo 10, te dou 5, tu me dá mais 2. Dá 3 balas, Juquinha. Maior contratação, mais cara da história do Botafogo. Mais caro que o Almada, que deu Libertadores e Brasileiro. Mais caro que o Luiz Henrique, que deu Libertadores e Brasileiro. Santos Rodrigues estava ali no elenco, né? Mas não teve tanta contundência. E o Jair Cunha, é o zagueiro? É. Bom zagueiro também, hein? Bom zagueiro. Já tá lá no Não, já Forest. foi, chegou, mas já foi. Enfim, sim, mas ajudou. Muito. Ajudou. 142 milhões de reais. Isso aqui é o fogão. O ponto é, o Fluminense hoje, obviamente que o dinheiro que entrou pro Fluminense do Mundial e do Arias, tem conta pra pagar também. Não é igual o Texto que ele gasta, pega no cofre, gasta, porque o dinheiro é dele. E no Brasil não tem fair play financeiro. Vocês podem reclamar à vontade. Ah, mas gasta muito mais do que fatura. Irmão, é dele. Tem time que não tem e gasta. Vê o Corinthians aí. Perfeito. Gasta e também não entra. Até fatura bem, né? Até fatura bem de televisão e tal, mas assim... Mas já antecipou tudo. E a grande parte da dívida é recorrente dos anos passados. É bom entender isso. O Cruzeiro, o Galo, não sei se o Galo estava com salário atrasado e contratando um monte de... Devendo pra caramba. O Galo mesmo. E trazendo um monte de gente também. Então assim, o Botafogo tá fazendo o que tá na lei, não tem nada errado. É perigoso se o time não ganhar. Porque aí ele bota muito dinheiro pra fora, não ganha, ele vai ter que pegar esse dinheiro e volta e ele vai. Vai. Uma hora ele vai. Só que o Botafogo tá ganhando tudo, então tá entrando dinheiro. Isso que eu tô falando, o Fluminense tem que trazer... O Danilo não é atacante, não é? Mas é uma contratação dessa pesada. O Flamengo tem que ter. Tem que trazer. E a gente não sabe se é o Carrascal ainda. Pode ser. Mas o Danilo hoje, pro torcedor brasileiro, tem muito mais segurança que ele vai chegar e jogar muito do que o Carrascal. Concordo. Não, muito mais. Acho que não tem nem comparação. E o Danilo é bom a gente ter que é um meio-campo diferente de Marlon Freitas, diferente do Gregory, diferente do Alan. Ele tem, além de saúde física para marcar, mas para chegar muito mais na frente. E eu quero entender como é que vai funcionar, né, essa parceria de Marlon Freitas e Danilo, porque são jogadores que gostam de encostar na frente, né, de chegar perto da área, de chutar o gol, de entrar na área. Pô, se jogarem juntos, se tiver uma boa coordenação, Flavinho, ofensiva e defensiva, acho que o Botafogo vai ganhar muito com esses dois caras jogando por dentro. E o Danilo, lá no Nottingham Forest,
ele em alguns momentos ele jogou em outras posições do meio campo. Ele não ficou só como primeiro homem, nem como segundo homem. Muitas vezes ele jogou mais adiantado, às vezes ele jogou até aberto pelo lado do campo. Então é um garoto que ele tem algumas valências bem interessantes e eu tenho certeza que vai ser um sucesso no Brasil, mais uma vez, como ele foi quando estava no Palmeiras. Porque é jogador, infelizmente falo isso com dor no coração, mas é jogador para o futebol europeu. Ele vai ficar pouquíssimo tempo aqui no Botafogo, escuta o que eu tô te falando. Mas é isso que eu tô falando, o Textor e a equipe do Botafogo, eles são muito bons de negócio. Em que sentido? Eles não trazem só um jogador que vai chegar a resolver. Que vai chegar, resolver e vai sair. É isso que aí. foi o caso do Igor Jesus, foi o caso de tantos outros. Do Almada, desse Montoro, Luiz vai Henrique. sair. Luiz Henrique, vai sair. Gregory, pegou ali nos Estados Unidos, ali, aquele campeonato Mortadela, já saiu por dinheiro. O Danilo vai arrebentar no Botafogo e vai sair por muito dinheiro. Então, assim, é um modelo de negócio que funciona, que é diferente dos outros times brasileiros, que não tem grana, contratam pra caramba, se endividam ainda mais, trazem jogador que não rende. Perfeito. O Cruzeiro agora deu uma guinada. Mas não tem garantia nenhuma que vai vender ninguém dali. E tava caminhando por um sentido de gastar muito dinheiro, trazer um monte de medalhão e não ter nada em troca. Só que o Pedrinho lá tem muito dinheiro, igual a Dona Leila também. E aí o dinheiro é dele e o problema é dele também. Beleza? Beleza, concordo com você, Getúlio Vargas. Gostei da sua explanação. Não, é muito interessante, até porque o cara mais importante hoje do Cruzeiro, digo, com relação à definição, é o Caio Jorge, que é um centroavante jovem, artilheiro do Campeonato Brasileiro, que tem muito tempo para jogar ainda e pode ser revendido para um outro grande time da Europa. Vamos falar do Botafogo, que ganhou o jogo com o gol do Cuiabano, né? Temos que falar do Botafogo, ele que entrou no finalzinho do jogo. Teve um ouvinte nosso, inclusive, o Gabriel Farias, amigos da Transamérica, que mandou um áudio assim. Ah, beleza, mandou áudio não, mandou mensagem no YouTube. A gente pediu tanto Cuiabano, só que o Ancelotti botou o Cuiabano com 35 do segundo tempo. Aí o cara, beleza, mas o Cuiabano não é Pelé. Daqui a pouco o Cuiabano foi lá e fez o gol. O que ele fez? Ele comentou e botou. É Pelé, sim. Vamos falar do Botafogo com você, meu parceiro Rodrigo Brandão. Fala aí. Brenoca, não foi um bom espetáculo, né? Estivemos juntos na transmissão desse jogo e vimos que, de fato, o nível técnico entre Botafogo e Sport não foi bom, muito também por conta da forte chuva que castigou o gramado da Ilha do Retiro, mas o importante foi que o Botafogo conquistou essa vitória no finalzinho, no apagar das luzes, aos 45 do segundo tempo, graças ao Cuiabano, que entrou faltando 10 minutos para encerrar o jogo e acabou sendo o responsável pela vitória diante do Lanterna do Campeonato Brasileiro. De cara, vamos ouvir o técnico David Ancelotti falando sobre a dificuldade que foi essa partida, pelas circunstâncias e também elogiando os jogadores que entraram e ajudaram a construir esse resultado. Um partido muito difícil. Se vê o jogo, não pode pensar que o Sport tem 3 pontos na classificação. Condições difíceis, o time se adaptou bem e, claro, estou conhecendo o elenco e tenho que dar a oportunidade a todos para mostrar. E muito feliz hoje não só com Cuia, mas também com os outros jogadores que tiveram os primeiros minutos, como o Juan ou também como o Santi, com todos os jogadores Ponte. Deram algo ao time para ganhar. Tá aí, portanto, o David feliz com essa vitória que coloca a equipe na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro com 25 pontos e com um jogo a menos com relação à grande maioria dos times. E vai ficar com 2 a menos agora, já que a partida que seria realizada contra o Grêmio nesse meio de semana foi adiada devido à participação da equipe gaúcha na Copa Sul-Americana. Então o Botafogo só volta a campo no sábado, 18h30, estádio Newton Santos. Botafogo e Corinthians jogarão pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ou seja, uma semana livre para treinos, muito importante para o técnico italiano, para que ele possa treinar mais o time. Serão 5 dias cheios de trabalho. Será importante também para recuperar o Savarino e o Alan, que não viajaram devido a dores musculares. Importante também para entrosar o Danilo, que vai chegar hoje ao Brasil, vai se apresentar amanhã e começa a treinar com o restante do elenco. E também para definir o substituto do Marlon Freitas, que levou o 3º cartão amarelo ontem e está suspenso, não jogará contra o Corinthians. Provavelmente o Danilo, estando tudo ok fisicamente e também com a documentação dele, deve fazer a sua estreia no próximo sábado. Por falar em volante, o Botafogo está perdendo 2. O Danilo Barbosa está sendo negociado ao Fortaleza,
Foi um pedido do técnico Renato Paiva, que acabou de assumir a equipe cearense. Inclusive, ele ficou de fora da lista de relacionados ontem para que ele pudesse concluir essa negociação. E o Cauê, jovem criado na base do Botafogo, foi cedido ao Porto. Não houve valor de transferência, mas o Botafogo vai ficar com 50% dos direitos econômicos em uma futura venda. O Cauê estava com seu contrato se encerrando no Botafogo, não houve um acordo para a renovação, sendo assim, é mais um a deixar o clube. Valeu, Breno. Valeu, meu parceiro Rodrigo Brandão, com as informações do Botafogo. Eu sempre fico impressionado com a qualidade da comunicação de David Ancelotti. Aprendi que é David. É um itaportunholiano, mas dá pra entender tudo que ele tá falando, assim. Ele tá fazendo realmente um intensivão de português e eu sempre acho isso muito bom. Sobre o jogo de ontem, ele admitiu assim, tô conhecendo o elenco, tanto que bota o Juan Cruz, aí o pessoal fica louco, pô, vai entrar o Juan, mas primeiro que não tem opção muito pra mexer. Ontem o Nilton foi titular porque não tinha outra opção depois da saída do Gregory. Então ele foi obrigado a colocar o Nilton de cara, o Nilton que não fez um bom jogo, eu achei ontem, contra o Sport. Vários não fizeram um bom jogo, mais uma vez o Arthur Cabral foi mal, o Alex Telles eu não achei que fez um mau jogo, mas achei que tava abaixo. A gente já viu ele desempenhando mais e o Cuiabano vem pedindo passagem, cara. Ontem de novo, quarta-feira já tinha entrado bem lá no Nilton Santos e ontem entrou e fez o gol, pô. Então assim, Matheus Pontes também eu acho que entrou bem. O Vitinho fez um bom jogo, mas o Pontes também entrou bem. Mas eu acho que o principal ponto aí do jogo foi o Cuiabano, que entrou e de novo mexeu no time, tá pedindo passagem, o camisa 66, hein, ô Gabriel Farias? Eu já deixei claro aqui, quem me acompanha aí nas redes sociais, quem não me segue, Gabriel Farias FC, aproveitar pra fazer o jabá. Boa. Gabriel Farias FC, Instagram, TikTok, YouTube. Eu já deixei claro o quanto eu sou fã do Cuiabano. O Cuiabano, ele é um jogador que ele tem total consciência das limitações e tem total consciência daquilo que ele tem de melhor. Ele sabe que o bom é a força física, é o arranque e velocidade. Ele simplifica ao máximo as jogadas. Ontem, quando ele percebeu que estava muito cercado, o que ele fez? Vou tentar o drible e chutar no gol. E deu certo. É um jogador corajoso, jogador que não tem medo de tentar. Já tinha entrado bem contra o Vitória. Teve aquele lance em que ele quase faz o gol, mas antes ele já tinha dado mais profundidade. E tem uma questão básica aí, né? O Alex Telles é um lateral caminhando para um final de carreira. O Cuiabano é um moleque, é um touro de tão forte, jovem, cheio de gás, cheio de fôlego. Ele acaba levando muita vantagem nesse sentido. Sempre que o Botafogo precisa de um lateral com maior profundidade, o Cuiabano entra e entra bem. E o Alex Telles barrar é difícil, porque é um jogador experiente, com muita qualidade, jogador que sabe muito bem se comportar nos mais variados tipos de partidas, mas há a certeza, existe a convicção de que tem um cara muito bom no banco. Ainda bem que o Cuiabano não foi negociado. O Cuiabano pode entrar como ponta também, foi útil em alguns momentos jogando dessa forma ainda com o Renato Paiva. Um jogador que ontem entrou, salvou um jogo que foi esquisito, né? O Sport ele tá na lanterna, já virtualmente rebaixado. E jogou mas direitinho, o Sport fez um jogo honesto, organizado. Complicou o Botafogo principalmente nas bolas aéreas, né? Me incomodou um pouquinho como qualquer bola aérea entrava na zaga do Botafogo ontem. Mas ainda assim o Botafogo foi melhor, né? A maior qualidade do Botafogo estava meio óbvia. É porque o gol foi sair no finalzinho, com uma certa dose de drama. Vitória alcançada, seria extremamente frustrante na mesma semana você perder pontos contra a Vitória e contra a Sport. E olha como é o futebol. Contra a Vitória, o Botafogo jogou muito bem, muito melhor do que no jogo de ontem. E não venceu. Ontem teve uma atuação mediana e conseguiu o resultado positivo, botou mais 3 pontos na conta. Segue na disputa pelo pelotão de cima do Campeonato Brasileiro. Ó, o Simon me deu uma cornetada. Vitinho foi bem, errou todos os cruzamentos, errou mesmo. Mas eu acho que ele fez um bom jogo. Agora, o Simon mesmo fala, e eu ia esquecer, ia deixar passar batido, sobre o Montoro. Montoro, mais uma vez, fez um baita jogo, Gabriel Farias. É assustadora moleque é bom, a maturidade do moleque, né? É impressionante como já tá começando a acontecer um negócio na equipe que é assim, o jogo tá complicado, dá a bolinha no moleque ali que ele resolve. Ele tem umas soluções bem interessante. O gol anulado do Arthur Cabral, muito bem anulado, mas muito interessante aquela jogada, porque ele vai tentar a finalização, aí não dá. Ele tá cercado. Ele sustenta um pouco e, dá uma cavadinha linda. Só que o Arthur tava impedido. Infelizmente, um pouquinho impedido, o gol tinha que ser anulado mesmo. Mas é um lance que ilustra um pouco como o Montoro acha soluções num espaço curto do campo. Eu não gostaria de ser um marcador no mano a mano com o Montoro. E chegou muito bem, claro, né? Um moleque, 18 aninhos de idade, você olha pra cara do Montoro, ele nem cara de 18 anos tem, tem cara de 15, 16, tem carinha de criança. É claro que pode passar por oscilações, mas nesse momento, chegou, tomou conta, nesse momento eu não consigo nem imaginar uma disputa por posição ali, por enquanto a vaga dele. Agora, o Bruno Elevato e o Márcio Barros falaram um negócio que eu falei ontem na transmissão e que eu acho que era rapidinho, só pra gente fechar esse assunto de Botafogo.
Santi Rodrigues ainda não se apresentou, né? Ainda não conseguiu, mas ontem eu notei, assim, uma utilidade. Melhora. Ele conseguiu dar sequência em algumas jogadas, deu bons passes. Enquanto o Vitória me incomodou muito. Nossa, ele me incomodou demais, cara. Me incomodou demais, entrou totalmente perdido. Ontem eu notei algum tipo de utilidade nele. Eu acho que ele conseguiu elevar um pouquinho mais a qualidade. É óbvio, é um jogador que precisa render mais. Eu não sei se algum dia o Santi vai justificar os 15 milhões de dólares que o Botafogo pagou nele, mas pode ser um cara útil. Pode ser um cara importante para a sequência da temporada. E olha como é importante você ter opções no banco de reservas. Entrou o Cuiabano, fez o gol. O Santi eu não acho que entrou tão mal. O Nathan Fernandes errou bastante, mas deu passe pro Cuiabano no lance do gol. Você vai utilizando opções do banco e vai tendo algum tipo de retorno técnico. Acho que o Santi, com o tempo, pode evoluir. Me incomoda ainda um pouco, mas pode evoluir. O Atlético Mineiro atravessa aí o Fortaleza, né? E pode estar negociando aí pré-contrato com o Danilo Barbosa para ele sair em janeiro de 26 para o Galo de graça. Antes de encaminhado com o Fortaleza, o volante Danilo Barbosa pode seguir no Botafogo até o final do seu contrato e em 26 defender as cores do Atlético Mineiro, né? O alvinegro também, só que de Minas Gerais. A informação é do Vini Casagrande, que tem muita fonte com empresários, né? O Galo negocia um pré-contrato com o jogador para tê-lo a partir de janeiro. Danilo vive os últimos meses de vínculo com o Botafogo e não terá seu contrato renovado com o clube. Fortaleza ainda não recebeu o aval positivo de Danilo, apesar do Botafogo já ter topado emprestá-lo. Por conta das negociações com o volante, ele não foi relacionado pelo Botafogo no jogo contra o Sport nesse domingo. Tomara que ele feche com o Galo logo, para ele poder jogar logo contra o Corinthians, estar à disposição contra o Corinthians, porque a gente precisa de zagueiro pela direita, reserva, ele faz essa posição improvisado, e a gente precisa de volante. Marlon Freitas não vai estar à disposição, o Cauê saiu, o Gregory saiu, o Alan sentiu, então a gente precisa de volante e de zagueiro. Tomara que ele feche logo com o Galo e fique à disposição pelo Botafogo logo. Novo Horizontino exige pagamento à vista por Dantas e Botafogo deve fazer nova proposta. O Novo Horizontino indicou ao Botafogo que só negocia o zagueiro Dantas se pagarem à vista, né? Em virtude de problemas que o Tigre do Vale enfrentou em transações com outros clubes recentemente. A informação é do jornal O Globo nessa segunda-feira. Não só dos caras com outros clubes, né? Eles estão vendo noticiário aí de que o Botafogo está atrasando pagamentos de vários times, né? Eu sei, o moto plano do Textor, ele deve estar jogando dinheiro para cá, para lá, investindo aqui e ali, dando mais dinheiro com rendimentos, e aí é melhor do que pagar o atraso, daquilo lá e tal, ok. Mas dito isso, a fama fica negativa no mercado e você, né, acaba tendo dificuldade de negociar com outros jogadores. Segundo a reportagem, o Botafogo deve enviar nova proposta nos próximos dias com valores maiores do que 8 milhões oferecidos anteriormente. A multa de Dantas é cerca de 30 milhões de reais, mas o Novo Horizontino topa liberá-lo por valor bem abaixo. Na primeira recusa, o Novo Horizontino havia avisado ao Botafogo que contava com o Dantas até o final da Série B desse ano, mas agora o cenário pode mudar. Ele chegaria ao Glorioso como alternativa ao Caio Pantaleão, único zagueiro destro à disposição. É o que eu falei, mas eu preciso de zagueiro para ontem, pela direita então é urgente, e tomara que ele venha, cara, tomara que ele venha. Se vai ser pago à vista ou não, aí é com o Textor. Eu acho que é um jogador promissor, né? Como por exemplo foi o David Ricardo, uma aposta e uma bela aposta. Tomara que ele venha, porque precisamos urgentemente de zagueiros pela direita. Tomara que ele venha, tomara que o Danilo Barbosa fique no Botafogo também. Só vai sair ano que vem, pra gente ter mais duas opções aí. Danilo de zagueiro e o Dantas para reserva do Pantaleão. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.